pela primeira vez, mas ficam hoje a saber, nós estamos a ler e a analisar o livro Os Mensageiros, o segundo livro da coleção de André Luiz, sobre a vida no mundo espiritual. E me compete a mim ver convosco o capítulo 3, no Centro de Mensageiros. Sabemos, vamos começando a perceber que todos aqueles que vêm até nós com alguma mensagem, com algum ensinamento, são os mensageiros. Sejam eles invisíveis, sejam eles também encarnados, visíveis, porque Deus age conosco, a vida age conosco e Jesus age conosco através dos seus mensageiros, encarnados ou desencarnados. Quem é que aqui não deu já alguma boa notícia ou não foi portador de uma mensagem, de um ensinamento? Por certo, todos nós. Então, vamos acompanhar André Luiz, que está durante uma semana fazendo o estudo no Centro de Mensageiros. Para relembrar e situar, André Luiz está no mundo espiritual, está na colónia espiritual Nosso Lar, que tem esta configuração. Ela situa-se sobre o Rio de Janeiro. Esta colónia foi fundada em meados do século XVI por portugueses distintos, desencarnados no Brasil. A colónia está organizada em 6 ministérios, cada um com 12 ministros e tem um governador. Ela tem, assim, este aspecto de estrela de 6 pontas, os ministérios do auxílio, da regeneração, da comunicação, do esclarecimento, da união divina, da elevação e no centro a governadoria, portanto, onde vive o governador. O Centro de Mensageiros situa-se no Ministério da Comunicação. Então, no dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, com quem André Luiz conversou longamente, demandei o Centro de Mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. André Luiz conversou com Narcisa sobre a necessidade que ele tinha de ocupar o seu espírito, que tinha, de alguma forma, esvaziado das preocupações mais terrestres, com algo que o alentasse, lhe desse vida. E ele vai em busca de ocupação, de trabalho ao Centro de Mensageiros. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. E nós podemos perceber como o mundo espiritual se organiza e tem as suas formas arquitetónicas, as suas formas de organização. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colónia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Então, o centro era grande, era vasto, tinha atividades muito complexas. E André Luiz, Centro de Mensageiros, Ministério da Comunicação, portanto, o que é que nos faz pensar? Mensagens, não é? Mensagens de um lado para o outro, a comunicação, quem sabe, uma espécie de correio, não é? Um posto avançado de correios. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens
Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha se encontra aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas a mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quantos se vêm fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Então, o centro de mensageiros, para além de ser o centro, de facto, onde se podem tratar as mensagens, quer aquelas que nós enviamos da Terra, do plano físico para o plano espiritual, quer aquelas que são permitidas virem do plano espiritual para o plano físico, ele é muito mais do que isto. Então, os mensageiros são muito mais do que os transmissores de mensagens. Eles são cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem, quer no umbral, quer na crosta, quer nas trevas. Então, ali se preparam todos os irmãos que vêm com esta missão, com esta vontade, com este fim de ajudar a todos aqueles que sofrem ainda. E nós sabemos que vivemos na crosta e sabemos que é ainda difícil a nossa vida. Muitas vezes a fazemos mais difícil ainda. E percebemos uma coisa também, é que tal como nós encarnamos e vimos à crosta com ideias do que vivemos na espiritualidade e reproduzimos aqui, podemos perceber como também em nosso lar este centro de mensageiros e todo o serviço, ele é organizado como uma cópia. Portanto, ele utiliza os conhecimentos que vêm dos planos superiores, significando também que todos estamos interligados e todos vamos aprendendo uns com os outros e que a solidariedade não é só entre os irmãos, entre os países, mas também entre os mundos e os planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Então, aqui, no mundo espiritual, se vão preparar companheiros, irmãos nossos, em diferentes setores da vida, em todos, eu diria, não há um setor da vida sobre a Terra que não tenha amparo, auxílio, instrução e avisos do plano espiritual, mas também, e vamos ver, não me refiro só a emissários invisíveis, não são só ali preparados os mensageiros espirituais. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, vemos algo de extraordinário, como que muitas universidades reunidas, porque nos apercebemos disso, vários setores de formação, com certeza, porque consoante o local e o setor da vida planetária, assim os mensageiros são habilitados, e tanto para trabalhar no plano espiritual, quanto para virem a reencarnar como médiuns, como doutrinadores, aqueles que vêm com maior sensibilidade e conhecimento do plano espiritual para poderem ser tarefeiros do conforto espiritual.
uma grande responsabilidade, algo de muito importante que chega ao nosso conhecimento desta forma. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias de expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. E eis aqui também uma explicação para nós compreendermos. Vimos muitos preparados, mas nem todos conseguimos ter êxito naquilo a que nos propomos quando partimos da pátria espiritual. Não é? Porque nos exige esforço, nos exige entrega. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Então, a espiritualidade superior, habilitando os espíritos, os que estão e se propõem essa tarefa, os que vêm reencarnar e também se propõem a esta tarefa, para intensificarem a redenção humana, para virem ensinar, para virem explicar, para virem ajudar os seus irmãos a compreender melhor quem são e ao que estão sobre a terra, ao que estamos. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta o espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Compreendemos todos esta imagem. Podemos ter uma boa doutrina e podemos ter também o aparelho, ser alguém apto a doutrinar e a servir de medianeiro, mas se não trabalharmos, não o nosso instrumento e nós ganhamos ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. Temos o conhecimento, temos a faculdade, não lhe damos uso e ficamos, de facto, anquilosados nas nossas possibilidades. Este é um recado grande a quem vem com estas faculdades, com estas capacidades para o exercício desta missão. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo o trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas da frente. Não há absolutamente trabalho algum que nós queiramos realizar com êxito, que não nos exija esforço, entrega e dedicação. E este a que se propõem aqueles que vêm com mediunidade, que vêm com conhecimento doutrinário, que se propõem a esclarecer, também eles precisam dessa entrega, dessa dedicação. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. E por isso, André Luís, que está a responder àquela questão, o esclarecimento já deve ser muito grande sobre a Terra, está explicando a André que assim ainda não é. Algo impressionado, considerei,
Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Poderemos supor que a vida sobre a Terra é ao acaso? Poderemos alguma vez imaginar que a nossa vida tão preciosa é obra de um acaso? Há sempre na nossa vida uma relação profunda de causa e efeito, de semeadura e colheita. Sempre. Nessa visão na Terra, costumam viciar-se no círculo dos cultos externos na atividade religiosa. Queremos, por lá, resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Nós estamos muito habituados a pensar e a julgar que nos basta pedir. Pedir é necessário, porque trabalha a nossa humildade. Pedir, suplicar nos é necessário, mas não basta. É preciso que cada um faça aquilo que deve. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Então, para além de suplicar, é preciso que nós cuidemos do nosso ser, da nossa alma, de quem somos, do que pensamos, do que sentimos, da forma como agimos, daquilo que desejamos. Isso nos é necessário. É preciso alimentarmos em nós o bem pensar, o bem sentir. Não preparamos, pois, neste centro simples postalistas, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Então, possamos compreender que sempre Jesus está enviando para a Terra irmãos nossos com a capacidade, com a capacitação, com a habilitação para nos ensinar, ajudar, iluminar. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Calei, emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Então ficamos sempre mais agarrados aos nossos erros e às nossas tendências do que despertos para as possibilidades que Deus nos dá nesta existência, no nosso presente. Mesmo nós, hoje, pensemos quantas vezes nós permanecemos hoje agarrados ao nosso passado, àquilo que já passou, não pensando que hoje estamos a semear para amanhã, para o futuro. Não vivemos bem hoje, não preparamos bem o amanhã e estamos no passado agarrados àquilo que já não podemos mudar, um pouco sem perceber que estamos a impedir-nos de viver. É desse modo que prosseguimos por lá, aqui, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punição, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Então, nós percebemos que toda a dor, todo o obstáculo, toda a dificuldade, ela vai ser preciosa, porque nos impulsiona à mudança, à reflexão
a parar e pensar: por onde é que eu vou? O que é que está a acontecer? O que é que eu tenho que fazer? Nós temos que fazer este trabalho connosco. E vejam como Tobias diz: estamos muito mais agarrados e arraigados ao mal do que nos lembramos do bem que temos, do bem que podemos fazer. Interpretamos as dificuldades como punições, como castigos, e não pensamos que aquele obstáculo, aquela dor, são uma oportunidade de progredir, de ultrapassar. São uma prova que eu vou tentar passar. E, por certo, não estou sozinha, porque não estamos sozinhos, porque Deus é um Pai infinitamente bom e por isso não deixa um filho sozinho sofrendo. Ainda nos faltam estes olhos de ver que Jesus tanto referiu. A essa altura alcançámos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou: as diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Aniceto seria o instrutor de André Luís neste trabalho. Atravessámos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo, que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava um novo aluno desde a manhãzinha. E em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou: doravante, André, ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Não era para menos. Tentemos imaginar-nos a acompanhar André Luís a passar, adentrar-se num estabelecimento desta natureza. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço: chamo Vicente em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu: até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Sabemos, porque no último capítulo isto nos foi revelado, que este grupo é constituído por diferentes espíritos e com diferentes atividades profissionais, professores, engenheiros, donas de casa, daquelas pessoas que sabem fazer de tudo um pouco. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação. André Luís é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e, após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Interessante, os nossos regulamentos. Há regulamentos em todos os trabalhos, não é verdade? E também ali há regulamentos, há normas que pautam todas as atividades na face da Terra e todas as atividades no plano espiritual. Chegamos ao fim deste capítulo e vejamos em recapitulação, então, o que é este centro de mensageiros. É um espaço muito vasto, composto por uma série de majestosos edifícios,
como se fossem várias universidades reunidas. E isto só nos dá logo uma amplitude do que é enquanto espaço, com pátios, jardins, arvoredo. Aqui André encontra uma grande escadaria, maravilhoso átrio de imponente beleza, galerias vastíssimas por onde circulam multidões de entidades. Este espaço é só e apenas a administração central do centro de mensageiros e alguns pavilhões que são utilizados para o ensino e preparação de mensageiros, porque outros serviços estarão em outros edifícios. O centro de mensageiros tem atividades complexas, cópia do que se faz em cidades espirituais de planos superiores. Tem regulamentos próprios. E para além da transmissão de mensagens do correio, ele prepara entidades para socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Portanto, todas as esferas espirituais que estão abaixo do umbral do nosso lar, uma vez que o nosso lar está situado no umbral superior. Em todos os setores da evolução planetária, todos os setores da vida sobre a Terra são amparados, difundindo esperança, consolo, instrução e avisos. Então, no centro de mensageiros são habilitados emissários invisíveis e aprendizes para a reencarnação. A espiritualidade superior trabalha com os espíritos que virão reencarnar na preparação de médiuns e doutrinadores, tarefeiros do consolo espiritual para intensificar a redenção humana. E a redenção humana, nós sabemos, Jesus nos disse que nós precisamos de amar, de nos amar a nós, de amar o nosso próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas. Então, Jesus depois nos faz chegar ainda a mensagem de que nós precisamos nos amar, mas precisamos nos instruir. E é um pouco isso que estamos a fazer aqui. Aprender a amar e aprender também a iluminar o nosso espírito. Não nos redimimos, não evoluímos sem estas duas componentes, o amor e a aprendizagem, a evolução intelectual. Precisamos destas duas componentes desenvolvidas em nós, a sabedoria e o amor. Então, o Centro de Mensageiros prepara as cartas vivas de Jesus para auxílio e iluminação da humanidade encarnada. E não esqueçamos, são preparados aos milhares, irmãos nossos, que vêm para toda a Terra, uma vez que Jesus governa a Terra, não é verdade? Cartas vivas de Jesus, possuidores de conhecimento, possuidores de capacidade para pôr ao serviço dos seus irmãos, através da mediunidade, da doutrinação, das tarefas que se propõem fazer de consolo espiritual. Então, a estes 3 espíritos envolvidos na escrita deste livro, André Luiz, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, o próprio Chico Xavier que psicografou este livro, bem como mais 400 e muitos livros que estão ao dispor da nossa iluminação. Chico, uma carta viva de Jesus, por vossos ensinamentos, queridos irmãos, e por vossa abnegação, nossos melhores sentimentos de amor e de gratidão, porque são estes mensageiros que sempre estão chegando até nós, que nos vão ajudar. Se abrirmos a nossa alma, se abrirmos o nosso espírito,
se abrirmos o nosso ser aos seus ensinamentos, são eles que nos vão ajudar a crescer, a evoluir e a viver com mais paz, serenidade e equilíbrio. Vos agradeço pela vossa atenção.